A seguir, Hora da Notícia. A Brigada Militar promove encontro com o Ministério Público para qualificar os policiais militares da Patrulha Maria da Penha. Reduziu em 20% o número de doadores de órgãos aqui no estado e os transplantes também caíram para quase 15%. Será que Passo Fundo acompanha essa queda? A gente conversa sobre esse assunto com o coordenador da organização que procura órgãos e tecidos, o médico Cassiano Crucius. O PF lança mais 2 cursos de doutorado, bioexperimentação e envelhecimento humano. Em época de volta às aulas, o Trote do Bem do curso de Medicina da UPF emociona, humaniza, tanto quem aplica o trote quanto quem recebe. A gente vai conversar aqui no estúdio com uma estudante que participa do projeto desde o início. E ainda na série de reportagens sobre aplicativos educacionais, hoje a gente vai falar dos serviços de tocadores de música. Hoje é quinta-feira, é 7 de março, é hora da notícia. Começou hoje a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2019, o prazo vai até 30 de abril. Para esse ano, diversas alterações foram feitas no programa da Receita. A partir de agora, por exemplo, é obrigatória a informação do CPF de todos os dependentes. A declaração pode ser entregue pela internet, baixando o programa no site da Receita Federal, que está aparecendo aí na tela ou no aplicativo da Receita em tablets ou smartphones. A UPF oferece um serviço de auxílio para quem deseja aí uma ajudinha na hora de fazer a declaração do imposto de renda. É só você entrar no portal da universidade, o endereço é upf.br e aí você encontra as informações. O terceiro RPMON de Passo Fundo organizou pela primeira vez um encontro para qualificar os soldados em formação e a Patrulha Maria da Penha sobre os problemas de violência doméstica contra as mulheres. Foi ontem à tarde. No auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul, representantes do comando do terceiro RPMON de Passo Fundo, da Promotoria de Justiça, Delegacia da Mulher, integrantes da Patrulha Maria da Penha e alunos soldados do curso de formação da Brigada Militar, reunidos para um curso de qualificação sobre a Lei Federal Maria da Penha. A legislação ela veio para melhorar, ela tem ajudado? Com certeza ela melhora, né, mas nós queremos dizer que não é somente um registro da ocorrência, mas sim, né, todo um procedimento. A vítima depois deve buscar, né, todas as medidas protetivas, principalmente, o qual irá proteger ela da violência. A Lei Maria da Penha de 2013 foi criada para tentar diminuir a violência e proteger as mulheres vítimas de agressão, seja ela verbal, física, moral, emocional. Com 15 policiais militares na Patrulha Maria da Penha e dezenas de outros prestes a entrar para a corporação, esse treinamento é importante por ajudar a regular as atividades da patrulha. No ano passado, nos 22 municípios do norte do estado, atendidos pela Brigada Militar de Passo Fundo, cerca de 4 casos por dia de Maria da Penha foram registrados. Nós temos que aferir caso a caso. Haverá casos em que a mulher é tão oprimida, é vítima há tanto tempo e às vezes passando de geração para geração, de um contexto em que a mulher não tem voz, em que a mulher, por ser mais frágil, tem que calar, em que ela não busca seus direitos e que ela não consegue sair daquela relação sem a intervenção do Estado. Bom, para esses casos nós vamos aplicar rigorosamente a Lei Maria da Penha. Para outros tantos deverá haver uma flexibilização conforme seja o grau de acontecimentos de violência nesse contexto familiar, grau de periculosidade desse sujeito naquela família e também na sociedade. O encontro também prestou uma homenagem pelo Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres que estavam presentes no curso. O Rio Grande do Sul registrou queda de 20% no número de doadores de órgãos no ano passado. Foram 238 doações, então, em 2018. Em 2017 foram 295.
O número geral de transplantes também caiu 14,9%, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Bom, todo mundo sabe que a doação de órgãos é uma atitude nobre e que pode salvar vidas, mas infelizmente o medo, o receio de falar sobre o assunto impede a doação. Para nós sabermos como estão os índices aqui em Passo Fundo e região, nós vamos conversar agora com o coordenador da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos de Passo Fundo, o médico Cassiano Crucius. Doutor, seja muito bem-vindo ao PF-TV. Obrigado. E nós queremos começar entendendo e conhecendo a situação de Passo Fundo e região. Os nossos números aqui acompanham os estaduais ou são ainda maiores? Se falando em números absolutos, nós caímos do número de 120, em torno de 120 para 80 protocolos de morte cerebral. O que é isso? São aqueles pacientes que são habilitados a doarem os órgãos. Houve essa diminuição no geral, no total de transplantes e de doações, não apenas porque houve uma negativa da população em si. Ou uma questão cultural. Exatamente. Houve uma mudança nesse protocolo que eu acabei de mencionar pelo Conselho Federal de Medicina e sem o tempo necessário de adaptação das equipes transplantadoras e as equipes de captação para que houvesse esse tempo necessário de adaptação ao novo protocolo. Então, nós tivemos uma redução do número absoluto também de pessoas habilitadas a doarem os órgãos. Ok, essa é uma parte do problema, digamos assim, doutor. Houve uma mudança na forma com que é feito o diagnóstico de morte cerebral. Agora, tem um outro lado este problema, que é você ter um diagnóstico de morte encefálica, de fato constatado, porém, a negativa da família. Infelizmente, os números aqui são muito tristes. São altíssimos e, inclusive, os mais altos do estado. Infelizmente, para nós, gira em torno de 60% a negativa familiar, que são aqueles casos que pode haver a doação, há condições legais, médicas de se fazer a doação e a família opta pela não doação de órgãos. Então, nesses casos, nós chamamos de negativa familiar e realmente a nossa região aqui apresenta uma negativa familiar em níveis altos, mais altos do que todo o estado. Ou seja, doutor, só exemplificando a sua resposta, a cada 10 famílias abordadas com o diagnóstico de morte encefálica, ou seja, não há mais vida, 6 optam por não doar os órgãos. Exatamente. Apenas 4. Exatamente. O problema começa onde? É uma questão cultural? Não se fala sobre esse assunto com a família? O que sempre se diz nas nossas campanhas, o que nós reforçamos sempre é converse com a sua família, tá? Mesmo sendo ou não doador, mas que nesse ponto se converse sobre doação de órgãos. Não precisa necessariamente concordar com a doação, mas pelo menos informe a sua família do seu desejo, converse com sua família. Porque nós, nessa área de doação, nós trabalhamos com 2 extremos. Nós trabalhamos, de um lado, o doador, ou seja, aquela família que perdeu um familiar, mas nós também trabalhamos na outra ponta, com aquela família que necessita de um órgão para que seu familiar, seu ente querido, continue a conviver. Então, esses 2 extremos é o que a gente procura sempre informar e esclarecer, para que quando ocorra uma possibilidade, uma possível doação, as pessoas lembrem que há uma outra pessoa, há uma outra vida que pode continuar no outro lado. Doutor, só para a gente encerrar, na sua experiência como médico, o medo de um diagnóstico errado de morte encefálica é o que mais impede as pessoas de doarem? Eu acredito que sim. Eu só aproveito para informar que o diagnóstico de morte cerebral é extremamente seguro, um diagnóstico sério em que são no mínimo 3 médicos que participam do processo. Não é um diagnóstico que é feito em torno de
10 ou 15 minutos, demora horas para se fazer todo esse processo. Então, sem dúvida nenhuma, é um processo sério e que a população pode acreditar. Uma vez dito, uma vez atestada a morte cerebral, não há chance de recuperação. E não é feito uma vez só, né? Ele é repetido algumas vezes justamente para confirmar. Exatamente. 2 médicos diferentes fazem o mesmo tipo de exame em tempos diferentes e ainda há um terceiro médico que faz um exame complementar, um outro exame para mostrar que não há mais viabilidade no cérebro. Doutor, muito obrigada pelas informações e que essas estatísticas tristes elas se reduzam. Muito obrigada, bom trabalho. Eu que agradeço. O deputado Giovanni Cherini foi reconduzido à coordenadoria da bancada gaúcha no Congresso Nacional. E quem conversou com ele ontem foi a jornalista Zumara Colucci. Zumara, sobre o que vocês conversaram ontem? Olha, Thaís, muitas coisas. Pois é, o deputado Giovanni Cherini ele foi reconduzido pela 5ª vez como coordenador da bancada gaúcha. E eu perguntei a ele por que não é esse recorde na coordenadoria da bancada. E ele me disse o seguinte, que ele faz um trabalho cooperativo, que a decisão, por exemplo, de destinação da emenda da bancada, das emendas da bancada para o Estado, ela é feita de forma coletiva com os demais pares, são 31 deputados federais e 3 senadores, e todas as emendas procuram atender às demandas dos deputados de todas as regiões. Só para lembrar, o deputado Giovanni Cherini é aqui de Soledade, é bem próximo de Passo Fundo, é também um parlamentar que atua muito em favor do município de Passo Fundo. E eu perguntei a ele também sobre a perspectiva do governo, que assumiu agora em 1º de janeiro, e ele me disse o seguinte, ele que foi um apoiador de Jair Bolsonaro na campanha, disse que vai esperar 6 meses de governo para então fazer uma avaliação, mas que não está fácil em Brasília. Ele teme, por exemplo, que a reforma da Previdência não seja aprovada se for colocada em votação logo, porque não há votos suficientes para votar a reforma. Ele é um dos nomes cotados, por exemplo, para ser o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça e diz que esse trabalho é técnico e, se for o escolhido, o fará tecnicamente. Só para você ter uma ideia dos valores que a bancada gaúcha recebe do orçamento, 250 milhões previstos para esse ano, que serão aí destinados para várias regiões a partir de um colegiado, a partir de decisões conjuntas dos deputados. Próxima ação, próximo trabalho da bancada gaúcha. Dia 18 de março, uma reunião almoço com o governador Eduardo Leite e depois com o presidente da Assembleia. Assunto na pauta dessa reunião, os municípios, a situação dos municípios gaúchos. A bancada gaúcha quer fazer um pacto para buscar outro pacto, que é o Pacto Federativo, um novo pacto federativo para que os municípios tenham mais recursos do bolo orçamentário. Hoje recebem 17%, mas os prefeitos estão lá toda semana com o chapéu na mão, buscando emendas parlamentares para poder pagar as suas contas. O presidente Jair Bolsonaro, e isso será cobrado pela bancada gaúcha, prometeu na campanha aumentar essa participação no bolo e passar para 30%. Thaís, se os prefeitos estão buscando 1% a mais dessa distribuição do bolo, imagina 30%, vai ficar muito bom. Com certeza. Zumara, ontem nós conversamos aqui no final do teu quadro que para muita gente o ano começou oficialmente ontem, né? Logo após o carnaval. Você Isso lembra mesmo, disso, né? Pois é, só que é bom apurar o passo porque para muita gente o ano começou há 65 dias, então vamos correr atrás desse prejuízo para quem começou para valer somente no dia de ontem. Obrigada, Vilzu. Bom trabalho para ti. Amanhã. Até amanhã. Músicas para crianças e também para a família. No próximo bloco a gente te mostra aí mais uma opção de aplicativo educacional. Nós já voltamos. Um levantamento feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, ligado ao Ministério da Ciência,
mostra que doutores e mestres têm vantagem no mercado de trabalho. A taxa de empregabilidade chegava a quase 80% em 2014 e é pensando nisso que a UPF lançou hoje mais 2 doutorados, o de bioexperimentação e o de envelhecimento humano. O anúncio foi hoje cedo. Os cursos foram aprovados pela CAPES no final de 2018 e fazem parte da meta da universidade de ampliar todos os programas de pós-graduação. Nós continuamos buscando ampliação de novos doutorados, essa é a nossa perspectiva nesse momento. Nós entendemos que a universidade ela vai se diferenciando quanto mais ela mergulhar no campo da ciência, e é dessa maneira que nós também teremos uma possibilidade de fortalecimento da graduação, de fortalecimento da pesquisa, de fortalecimento da extensão e de alavancarmos novas possibilidades nesse contexto onde nós vivemos em especial. Com os doutorados em bioexperimentação e envelhecimento humano, a UPF soma 8 programas doutorais e o manejo do conhecimento não impacta só a universidade. Para o professor Leonardo Barcelos, que foi vice-reitor de pós-graduação na gestão passada, os benefícios atingem a toda a comunidade. O que faz o doutorado? Ele traz a maturidade do programa. Ele bota um aluno 3, 4 anos com um docente para desenvolver a ciência. Então, ele traz uma riqueza muito grande para o programa específico e para a instituição. Então, hoje, nós temos 8 doutorados, né? A nossa realidade antes era um só. Então, obviamente que isso muda todo o cenário de produção de conhecimento, muda o cenário da inserção da UPF na ciência. E a tendência agora é que, nos próximos anos, esses programas mais novos, que ainda têm só mestrado, também busquem isso. É a meta, né? É completar. Que nós tenhamos mestrado, doutorado e vários alunos também em estágio pós-doutoral. Além dos cursos de doutorado, a UPF também apresentou mudanças na modalidade Lato Sensu, que é a de especializações e MBAs. Um exemplo é a exclusão do trabalho de conclusão desses cursos, acesso liberado pelo Ministério da Educação no ano passado. A universidade, entendendo o momento em que o Brasil passa, que ainda está num processo de recuperação econômica, fez alterações nos seus programas, nos cursos, nos MBAs e no Lato Sensu, para que pudéssemos reduzir custo e atrair mais candidatos. Nós somos formadores de todos os professores de todas as instituições da região. As pessoas que vivem na região de Passo Fundo têm oportunidade de continuar os seus estudos praticamente em todas as áreas do conhecimento. Além dos 8 doutorados, a UPF oferece 15 mestrados e mais de 40 cursos de especialização. As primeiras turmas dos novos doutorados devem começar em agosto. Lembrando então que as inscrições para os cursos de especialização e MBAs aqui da UPF ainda estão abertas. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de março no site da UPF. A ação começou em 2018, acontece a cada semestre e é um trabalho que encanta, emociona, que humaniza quem vê, mas principalmente quem participa. É o projeto Trote do Bem, uma iniciativa realizada pela Associação Atlética Acadêmica Gaúchos de Passo Fundo, em parceria com o Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo. E a gente recebe hoje aqui no estúdio uma estudante do 3º nível do curso de Medicina que participa do projeto desde o início, é a Laura Skoniewski. Seja muito bem-vinda, muito obrigada, Laura. Thaís. Parabéns pela ideia que vocês tiveram. Obrigada. E eu queria começar te perguntando o seguinte, você participa do projeto desde o início, o que representa para um estudante do curso de Medicina passar por essa ação? Isso mesmo, minha turma foi a primeira a participar do Trote, que foi criado pela Atlética mesmo, pelo nosso ex-presidente, Gabriel Escorteganha. E participar do Trote é uma coisa indescritível, assim. É muito lindo, as crianças ficam muito felizes mesmo. Desde que a gente chega lá, elas já começam a brilhar o olhinho, assim, vendo que vai ter alguma coisa diferente no dia, e é muito emocionante mesmo. Você participou como caloura quando você chegou, então, foi a primeira Isso turma, mesmo. né? Aí você tem a experiência como veterana. Sim, Ainda assim, são emoções diferentes. São emoções diferentes. Primeiro tu vai lá e tu não sabe como é que é, né? Tu nunca entrou no hospital antes, é a primeira vez que a gente tem contato com o hospital, com a saúde mesmo, que muitas pessoas nunca entraram. E
falar é muito emocionante, não tem nem como descrever. A gente está acompanhando aí, Laura, algumas imagens, elas são do trote de 2018, né, em Isso que mesmo. alguns pacientes acabam também ajudando aí. Os meninos naturalmente rapam a cabeça, né? Eles raspam e as meninas doam o cabelo. Perfeito, cortam mechas longas o suficiente para serem depois utilizadas como perucas para quem está passando por um processo aí de quimioterapia. Isso, o mínimo é 15 centímetros e todo mundo pode doar. Quem quiser é só levar ali 15 centímetros de cabelo no hospital e eles vão repassar para as pessoas que fazem as perucas e tal e dão para as crianças. Aí tem um aspecto muito importante que é o de humanização, né? O médico, sobretudo, precisa ser humano e essas experiências contribuem para esse processo. Com certeza, a gente já chega no primeiro dia de aula, que é um rito de passagem muito grande, né? Saiu do cursinho, do colégio, vai para a faculdade, não sabe como é que vai ser. E a primeira coisa que tu faz é ir para o hospital, conviver com crianças que têm câncer, que é uma área bem frágil do hospital. Então, é muito emocionante mesmo. A gente tem mais fotos aí, Laura, que estão sendo exibidas agora, que mostram um pouquinho dessa emoção que vocês sentem. E aí isso acabou ganhando uma repercussão nacional, vocês nem imaginavam aonde essa notícia podia parar. Nunca imaginamos. Ontem a gente apareceu na rede nacional, pela primeira vez a gente nem esperava isso, não é nosso objetivo, a gente não divulga muitas essas coisas. Mas a gente ficou muito feliz com a oportunidade e foi uma experiência incrível pra gente. Sem palavras mesmo para tudo que aconteceu. Que bacana. Olha, para quem tem o cabelo comprido aí e quiser fazer esse ato de amor, de doação, de gentileza, faz como? Porque não precisa ser só estudante de medicina, qualquer pessoa pode doar. Qualquer um, 15 centímetros, corta, pode ser no salão, pode ser em casa, onde quiser, e leva ali no hospital, as gurias vão ficar muito felizes, vão receber de coração aberto, assim, é muito bom mesmo. Que legal. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Muito Laura, obrigada, por Thaís. compartilhar com a gente um pouquinho dessa emoção. Obrigada mesmo. Obrigada. Bom, a instabilidade já chegou e ela permanece em Passo Fundo nos próximos dias. Confira então como fica o tempo amanhã e também no sábado. A sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima 18 e máxima 24 graus. O sábado será de chuva durante o dia e a noite com previsão de temporal pela parte da tarde, mínima 18 e máxima 25 graus. Com uma categoria voltada para crianças e jovens, o Spotify é um app dinâmico, fácil de usar e indicado para todos os momentos. Na série de reportagens que nós estamos apresentando nesta semana sobre aplicativos educacionais, hoje nós vamos falar do serviço de tocador de músicas. A dica de hoje vai ser sobre um outro formato. Lembram? A última foi sobre vídeos. Só que tem um outro formato de conteúdo que está começando a crescer muito pela praticidade, ou seja, eu posso consumi-lo enquanto eu corro, enquanto eu me desloco de um local A para um local B, enquanto eu espero o tempo passar, que é o áudio, né? Os podcasts têm ganhado muito espaço na internet, tanto que está começando a crescer um termo chamado podosfera, lembra que tinha a blogosfera antigamente, que era os blogs, agora é a podosfera, ou seja, pessoas gerando conteúdo em formato de áudio para que a gente possa consumir ou ter acesso enquanto estamos em movimento. A dica de hoje é o Spotify, que você pode estar pensando, mas Adriano, não é um aplicativo para adulto? Não, porque o conteúdo que está ali tem conteúdo para adulto, mas tem também conteúdo para crianças. E você tem a versão gratuita, tem a versão paga. Na versão paga você pode ter um plano familiar, ou seja, você tem acesso sem as propagandas, né, para você e para as pessoas da tua família. E pode também fazer indicações e playlists, e é o que eu vou fazer agora. Esse playlist é muito legal para crianças e em especial para as meninas. A dica é um playlist chamado Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. São mulheres, atrizes, que contam a história de outras mulheres que transformaram o mundo. De forma lúdica, com um fundo musical, com trilha sonora, contextualizado, com personagens. E é uma
possibilidade real de a gente poder utilizar o Spotify para contar para as nossas filhas, ainda pequenas, a história de grandes mulheres que, a partir da sua ação no mundo, o transformou, o qualificou e impactou positivamente, assim como todos nós devemos fazer. Então a dica é o Spotify, a lista, o playlist Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. É muito legal, você mãe e você pai deve escutar também. O programa de hoje termina aqui. Confira também a página da UPF TV no Facebook. Pode dar um pulinho também no Instagram. A gente volta amanhã, ao vivo, ao 12h30. Obrigada pela sua companhia e até lá.